que esse mês de agosto será o mês que nós vamos mergulhar em águas mais profundas. Nós vamos estudar um pouco mais a respeito da profundidade do reino. Amém? Lucas capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 11, que diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos que era o de Simão, o Pedro, o famoso pescador Pedrão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, ou seja, vá mais fora, vai mais fundo, e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nesta manhã nós queremos te agradecer pela oportunidade de começar o nosso mês de agosto na tua presença, junto do teu povo, de famílias, Senhor, que tem buscado a verdade, que tem buscado um caminho de luz, de paz, de transformação. E que nessa manhã, através da sua Sagrada Escritura, o teu Espírito possa aquecer, fortalecer, renovar a fé de cada um de nós que vai ouvir essa mensagem, a qual nós iremos literalmente se aprofundar no teu reino nesse mês de agosto. E que esse reino promova em nós uma profunda e poderosa transformação, uma literal metamorfose espiritual, para que nós possamos voar nas asas da liberdade do teu Espírito, um relacionamento e uma intimidade, uma profundidade contigo, que nenhuma religião pode nos proporcionar. Somente o Senhor Jesus, que foi crucificado naquela cruz, mas que ao domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e enviou um outro Consolador que tem nos ensinado, nos guiado, nos ungido, nos dado o poder do reino dos céus, para sermos testemunhas desse príncipe da paz, desse que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Assim te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O título dessa mensagem é O Reino Transformador. Nós vivemos dias onde culturalmente o hábito das pessoas, o dia a dia das pessoas tem se tornado cada vez mais superficial.
os relacionamentos, a própria alimentação. Se a gente pegar algumas gerações antes da nossa, nossos avós, nossos pais, eles tinham mais tempo de qualidade. Eles olhavam nos olhos, eles sentavam na mesa. Hoje está muito tela, hoje está muito virtual. E se nós não atentarmos para isso, nós vamos entrar também nessa cultura superficial. Você acha que conhece as pessoas por redes sociais? Não se iluda. Aquilo é um mundo extremamente virtual. Aonde parece todo mundo está sempre muito feliz, muito bem e por aí vai. Mas nós sabemos que quando essas pessoas colocam a cabeça no travesseiro e vão dormir, o interior delas, o coração delas, a mente delas está completamente comprometido. Porque a vida que elas têm é superficial. Faça um teste, pegue uma planta num vasinho e comece a trocar ela de vaso, tira ela com aquela raizinha bem curtinha, frágil, e comece a trocar de local ela, de terra. O que vai acontecer com essa plantinha? Provavelmente ela vai morrer. Porque não houve raiz, não houve profundidade, não houve tempo de ela desenvolver para poder se nutrir e frutificar. E Deus, Ele ministrou fortemente ao meu coração que nós estamos por viver tempos difíceis sobre a terra. Não só Brasil, e eu não estou falando aqui só de geopolítica, economia, mas em geral, cada vez mais a crise de identidade tem batido na porta de todos. E nós precisamos ter muito claro e definido e saber e entender quem eu sou. Você sabe da onde você vem? Você sabe para onde você vai? Pedro é um dos ícones dos apóstolos do Senhor Jesus, foi um dos líderes da igreja de Cristo, e ele teve uma caminhada, uma jornada de fé linda, de grande transformação. A gente viu ele errando muito, mas a gente também viu ele aprendendo muito com o Senhor. Desde o princípio do chamado, da comissão, o momento mais difícil depois de caminhada de 3 anos com Jesus, quando ele foi preso e crucificado, que ele disse, não, eu vou morrer também. Jesus, não, Pedrão, tu vai me negar antes que o galo cante. E de fato e de verdade, ele negou Jesus, ele quis abandonar tudo, voltar a pescar, mas sobre ele já havia um chamado. Jesus disse para ele, nesse primeiro encontro na praia, que ele seria um pescador de homens. Ele que pescou peixe a vida toda. O maior pescador de robalo da armação está aqui hoje. É o Jonathan Monteiro. O Brunão, ele quer aprender a pescar. Ele tem isca artificial. Tu pega com artificial? Dá um assim, ô Brunão. Ó, aquele cara pequenininho ali. Ele veio lá de Sinop para aprender a pescar robalo lá na praia. Então, já depois marca aí para levar ele para pegar uns robalos lá. E a gente sabe que pescar peixe é você tirar ele do mar com vida e trazer sobre ele morte. Mas o chamado de Jesus para Pedro foi de tamanha transformação que ele vai dizer, você não vai mais promover a morte. Você vai ser um agente transformador de vida, porque você vai pegar pessoas mortas nos seus delitos e pecados e você vai transformar pelo poder da ressurreição de Cristo. Então, é esse o poder transformador do reino de Jesus sobre as nossas vidas. E nós na Ohana não cultivamos aquilo que são padrões religiosos. E às vezes as pessoas têm dificuldade de caminhar conosco porque elas querem que a gente imponha sobre ela regras. Tá, mas na Ohana o que pode e o que não pode, pastor Guto? Não sou eu que vou dizer para você o que você pode e o que você não pode. Quanto mais próximo do Senhor Jesus e da sua palavra você estiver, mais intimidade, mais entendimento você vai ter do que é bom para você e o que não é.
E esse mês Deus está nos chamando para mais perto dele, para sair do raso, para sair da superficialidade. Eu me lembro quando o Rian Pietro, hoje é uma grande promessa do surf, não só catarinense, eles vieram de São Paulo numa leva lá da vila, lá da Brasilândia. E lá ele brincava de skate, tinha uma noção de skate. E quando vieram morar em Floripa alguns anos atrás, ele tinha pavor de passar arrebentação, de ir para o lado, o outline, de estar lá fora no outside. Então, não, deixa eu aqui na espuminha, deixa eu aqui onde eu dar pé, aonde eu me sinto seguro, aonde eu sei que eu não vou correr risco. E com o passar do tempo, e com o passar dos treinamentos, hoje ele vai lá fora, hoje ele vai nas águas profundas, hoje ele está ganhando os campos. O primeiro ano que ele começou a competir, o pai dele, pastor, acho que eu vou tirar ele da competição porque ele não passa uma bateria. Eu falei, calma, ele está começando agora. E hoje o guri está ganhando quase tudo. Se ele não ganha, ele está fazendo final em tudo. Já está faltando lugar no armário dele para os troféuzinhos, porque tudo que é campeonato aqui, Rio Grande do Sul, São Paulo, ele está em todas. E você vê hoje ele lá na parte mais funda, onde quebra as ondas melhores, e ele surfando, tem uma linha muito bonita. Por quê? Porque ele cresceu. E eu creio que esse é o sentimento de Deus para cada um de nós, que a gente também venha crescer na presença de Deus. Amém? E que você possa ter esse desejo nesse mês de agosto de ir a águas mais profundas. De não ter medo de arriscar e dizer, eu vou entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus. Isso é ter fé. Isso é ter confiabilidade naquilo que Jesus falou para nós, porque perceba que, imagina, quem pesca uma noite inteira e não pega um peixinho, vive frustrado. Volta para casa triste, diz, caramba, não peguei um para contar a história hoje. E os discípulos, ou melhor, os pescadores estavam lavando as redes, de repente Jesus chegou, empresta teu barco aí só para mim, ter uma logística melhor aqui para falar com o povo e tal. E aí Pedro respeitosamente empresta, e quando Jesus termina os seus ensinamentos, ele fala, Pedro, volta para o barco, vai em águas mais profundas, lança a tua rede. Pedro foi contrariado, gente, ele não queria, falou, o senhor não sabe, eu não estou afim, não quero ir para casa. Mas porque o Senhor está falando, eu vou. E aí ele foi lá mais fora, foi num lugar mais fundo e jogou as redes debaixo da palavra de Jesus para a vida dele. E de uma maneira inexplicável e sobrenatural, eles passaram apuro para botar a rede de volta no barco, porque era muito peixe, gente. Ao ponto que as redes chegaram a rasgar de tanto peixe. Você já imaginou quanto peixe estava nessa rede aí? Era muito. Ao ponto de ele chamar outras embarcações para ajudar a puxar os peixes e as redes para a praia. E quando chega na praia, Pedro ficou tão assustado com aquilo, que ele nunca tinha pescado daquela forma. Ele se ajoelha na frente de Jesus e fala, pelo amor de Deus, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Eu nunca vi isso na minha vida, isso aqui é um milagre. Foi a tua palavra na minha vida que fez viver esse sobrenatural e essa pesca maravilhosa. Eu não sou digno de estar aqui contigo. Não sou digno de viver o que eu vivi. Pelo amor de Deus, Senhor, se afasta de mim, porque o Senhor é muito mais poderoso do que eu possa imaginar. E aí Jesus não afasta ele, pelo contrário, fala, Pedro, a partir de hoje a tua vida vai ser transformada. Só que não vai ser assim num estalar de dedo, né? Vai ser uma caminhada. Essa transformação ela se dá dia a dia. Semana após semana, mês após mês, ano a cada ano, a gente se aproxima e vai sofrendo essa transformação interior, que é de dentro para fora. A religião vai tentar nos transformar de fora para dentro. Olha, essa roupa aí não tá legal para você, você agora vai ter que mudar suas vestes, agora você vai ter que mudar a tua maneira de falar,
E aí elas querem mudar você de fora para dentro. Vai ser superficial. As pessoas que mais malham o pau sobre o pecado é aquelas que vão cometer aquele pecado. Os maiores escândalos de adultério, de roubo e não sei o que lá que você vê em grandes igrejas e instituições, exatamente essas pessoas que batem e que não têm o amor, mas têm a raiva, como se todo mundo fosse como Pedro, todo mundo é pecador e ela é a santarrona. Você pode esperar que essa pessoa lá na esquina, as calças dela vão cair, a vergonha, a nudez dela vai aparecer, porque santo só tem um, gente. É Jesus. Diante daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus falou, quem não tem pecado aqui pode atirar a primeira pedra nela. Todo mundo foi embora, ninguém atirou. O único que era santo que poderia apedrejar a pecadora, que era Jesus, falou, eu não vou te condenar. Vai e não peques mais. E é tão tremendo porque eu pergunto para você, o que Pedro fez para viver aquele milagre da pesca maravilhosa? Você pode até argumentar, dizer, não, mas ele emprestou o barco, né, pastor? Foi por isso. A bondade de Deus chegou antes de qualquer ação que Pedro pudesse fazer para Jesus. E Deus quer te ensinar que a bondade dele sobre nós sempre vai chegar antes do que qualquer coisa que a gente possa fazer por ele. Não está condicionado ao que nós podemos fazer, mas está condicionado àquilo que nós cremos na sua palavra. Pedro creu, Jesus falou, vai mais fundo e lança a rede. Foi o que ele fez. O quanto nós estamos crendo e confiando na sua palavra. Você não pode ser raso, você não pode ser superficial. E é tão impressionante porque hoje todos nós temos acesso à palavra de Deus. Seja uma Bíblia de papel, seja uma Bíblia virtual, seja no teu carro, você está dirigindo, está ouvindo lá a voz do Cid Moreira. Salmo 91. Tem muito acesso. Só que em contrapartida, está cada vez menos as pessoas buscando esse conhecimento, buscando essa revelação e essa compreensão de quem é Deus e de quem é Jesus. E é tão tremendo porque a própria Bíblia fala em Oséias que o povo de Deus é destruído não por pessoas, não por espíritos malignos, mas pela falta de conhecimento de Deus. Olha o que diz o próprio Senhor Jesus na parábola dos solos e da semente, Mateus 13, 5 e 6. Pode ser na NTLH Duda. Obrigado. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Ou seja, a superficialidade impede com que a palavra frutifique na nossa vida. Não é à toa que Paulo fala em Colossenses 3,16, habite, more ricamente sobre a vida de vocês a palavra de Cristo. Romanos 10,17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 47 e 48. Pode voltar para a revista atualizada, Dudinho. Jesus, no seu sermão da montanha, mais uma vez está falando sobre a palavra dele, seus ensinos, seus princípios.
Todo aquele que vem a mim e ouve o quê? As minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Ou seja, problemas todos nós temos. Todos nós passamos tempestades, todos nós enfrentamos. Agora, o que vai diferenciar é se a nossa casa, ou seja, a nossa vida, ela está construída primeiro para baixo, para depois construir ela para cima. Para construir um prédio daquele lá de Balneário Camboriú de mais de 70 andares. Os caras passam meses cavando para baixo, lá fica uns tapume grandão e as máquinas trabalhando. Por quê? Porque tem que ter profundidade, senão não tem sustentabilidade. Aí nós queremos nos relacionar com Deus em águas rasas, em águas que dá pé. Não, Deus quer nos levar a águas profundas. Nós somos tentados a olhar o superficial, a aparência. Lembra quando Deus rejeitou o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e disse: Samuel, vai a Jessé porque eu já escolhi um novo rei para o meu povo. E chegou lá, fizeram um banquete para o profeta, para o sacerdote, e passou os 7 primeiros irmãos de Davi, ele era o 8º. Tinha uns que até tinham pinta de galã e de rei. E o Samuel, deve ser esse aqui tá bonito, hein? Pô, grandão, forte. Parece o Vitório. Não é nenhum deles, então, não tem mais filho. E Davi não estava nem no jantar, porque ele era tão rejeitado, que ele estava lá com as ovelhinhas do pai dele. E falou, ó, Deus não vai deixar a gente jantar enquanto não passar todo. Deus, se tem mais um aí. Ah, o Davizinho está lá com as ovelhinhas. Chama ele. Quando ele chegou, Deus falou ao sacerdote, é ele. Porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, o reino vai produzir em nós uma transformação que será de dentro para fora. A gente está numa explosão, quase todo domingo a gente está tendo apresentação de crianças aqui, amém? Graças a Deus. Eu amo apresentar crianças. Não gosto muito de fazer velório, mas às vezes a gente faz. De crente não tem problema, porque a gente sabe que está melhor que nós, né? E outras que estão com a barriguinha crescendo aí, tem umas 3, 4 grávidas aí na igreja, daqui a pouco você vai saber quem é, não vou falar. Mas haverá sinais, né, Júnior? Aí já está com uns 5 meses, 5 para 6. Ainda bem que nós vamos começar um jejum de 52 dias agora, ele quer surfar no verão, tem que estar no shape. E o que primeiro se desenvolve no feto, na criança, na barriga da mãe, primeiro é o cérebro e o coração. E o profeta Ezequiel vai dizer que Deus nos dá um novo espírito, uma nova mente, um novo coração, para nós termos essa nova vida transformada por Cristo. 2 Coríntios 5,17, eu já estou terminando, mas olha o que o apóstolo Paulo entendeu e compartilhou conosco. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Isso aqui não é poético, isso aqui não é romântico, isso aqui é real, isso aqui não é virtual, isso aqui é a realidade. Quando nós cremos no que Jesus fez por nós lá no Calvário, e nós aceitamos o amor dele por nós, como ele disse para Nicodemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para condenar o mundo, mas pelo contrário, ele veio para salvar o mundo. Quando eu creio nessa mensagem e aceito o amor de Deus na pessoa do seu Filho Jesus, eu nasço de novo, não fisicamente, mas espiritualmente. Ou seja, houve uma transformação no meu interior. Até porque você sabia que você não é só esse shape que está aí? Ele tem prazo de validade. 70, 80, 100 anos, não vai passar disso. Agora, o espírito que foi recriado em você, em Cristo, é eterno. Por isso que, quando que ocorre a morte? Quando o espírito se desliga do nosso corpo. Enquanto o espírito estiver no corpo, a vida física. Mas quando se desliga, o corpo vai para o pó. Mas o espírito continua vivo. Eterno. Então, na verdade, nós somos um espírito que tem uma alma que está habitando num corpo. Pastor, isso é mais profundo. É esse entendimento, essa profundidade que Deus quer trazer para nós nesse mês. Deus não quer que você fique rasinho, Deus não quer que você fique superficial. Deus quer que você cresça. Amém? E que esse reino se manifeste no teu interior para que você possa, de fato, de verdade, ser transformado dia após dia. Ninguém aqui está perfeito. Eu sou o mais imperfeito de todos os imperfeitos aqui, por isso que eu estou falando hoje. Porque a graça de Deus é que se manifesta através da minha vida. Então você não pode olhar para mim e achar que eu sou perfeito. Aí você vai se frustrar e frustrar bastante. Porque eu vejo a igreja não como um grande tribunal. Eu vejo a comunidade como uma enfermaria. Amém? Todos nós aqui estamos sendo tratados. Levanta aí, ô dona Pati. Levanta. Para quem não conhece a Patrícia, ela já era magrinha. Agora ela está tomando uma sopinha, está ficando um pouquinho mais. Quanto tempo você ficou internado? Ela olha por isso. 7 dias. Aproximadamente 7, 8 dias. Teve 2 paradas cardiorrespiratórias. O corpo saiu do espírito, ou melhor, o espírito saiu do corpo durante 7 minutos. 6 minutos e os enfermeiros e médicos fizeram os primeiros atendimentos e conseguiram trazer a Patrícia de volta. Amém? Pode aplaudir, porque ela tem a marca da ressurreição na vida dela. Havia uma sentença de morte contra a vida dela. Mas sabe o que a enfermaria fez? Orou, amou, creu, profetizou. E Deus trouxe a vida novamente com compaixão e misericórdia para a vida dela. Disse: eu vou dar uma segunda chance para essa baiana gaúcha agora, manezinha. Pode sentar. E toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Porque Ele continua o mesmo, Ele continua fazendo milagres, Ele continua enchendo redes, Ele continua a cumprir o propósito dEle para as nossas vidas. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, assim como chamou a Pedro naquele dia lá na Praia da Galileia, você não veio aqui à toa nessa manhã, Deus também tem um chamado para a sua vida. Deus tem águas mais profundas. De repente você está querendo desistir do teu casamento. Você está querendo desistir dos teus sonhos. Dizer, cara, para mim chega, eu tentei, me esforcei a noite inteira, uma vida inteira, não dá mais. Mas eu quero dizer o que Jesus está falando ao meu coração para dizer para você. Entra no barco, vá mais fundo. Vá mais fundo, esteja atento à palavra de Jesus, porque Ele vai botar os peixes na tua rede. Ao ponto de você vai dizer assim, meu Deus, eu não sou digno disso aqui. É verdade, a gente não é merecedor. O nosso erro é achar que a gente é merecedor.
E na verdade, como Pedro foi tão sincero e transparente com Jesus, Senhor, eu não sou merecedor disso aqui. O Senhor se afasta de mim, pelo amor de Deus. E Jesus falou, não, rapaz, agora eu não vou desgrudar de ti nunca mais. Eu quero dizer para você, se você, como Pedro, abrir o teu coração, mesmo contrariado, para que a palavra de Jesus possa ser semeada dentro do teu coração, e ela criar raiz, ela vai gerar frutos que vão permanecer para o resto da tua vida. Fecha os teus olhos, por um instante, curve a sua cabeça. É manhã de você abrir o seu coração, não para uma nova igreja, não para uma nova religião. Essa não é a nossa intenção com você hoje. Mas o nosso desejo, a nossa oração é que você, como Pedro, possa abrir o coração para a palavra de Jesus. Pode ser que até hoje não deu certo, mas eu quero dizer para você que a partir da palavra de Jesus, as coisas vão ser transformadas. Aquilo que era morte vai se transformar em vida. Aquilo que era maldição vai se transformar em bênção. Aquilo que era depressão vai se transformar em alegria. Aquilo que era cansaço vai se transformar em força. Porque esse é o poder do reino dos céus. Um poder transformador que vai gerar em você, como Jesus disse à mulher samaritana, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede novamente. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus está nos chamando a águas mais profundas. Jesus está nos chamando para um relacionamento, não somente de podcast, não somente de YouTube, mas de você no teu secreto, lá na praia, no teu carro, no teu quarto, você falar com Jesus e imediatamente Ele te responder, Ele ministrar coisas do céu sobre o teu coração. Isso não tem preço. É vida na vida. É por isso que Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E nessa manhã, você que ouviu essa mensagem, e assim como Pedro, por mais que houvesse sentimentos contrários e ainda uma certa resistência no coração de Pedro, mas ele foi. Ele pegou as redes, ele entrou no barco e foi a águas mais profundas com Jesus. Nesta manhã, há alguém aqui que deseja receber a palavra de Cristo sobre o seu coração, de entrar de novo no barco da jornada chamada vida e sonhar, ir a águas mais profundas, porque debaixo da palavra de Jesus, os resultados serão diferentes. O que as redes trarão serão milhares e milhares de peixes. Se nessa manhã você deseja abrir o teu coração para que Jesus entre e comece a trazer o reino dos céus para dentro de você, não mais de uma forma superficial, não mais de uma forma religiosa, mas de uma maneira genuína, autêntica, verdadeira. Eu quero que com os olhos fechados, você levante uma das tuas mãos aos céus. Não é que para o pastor Guto ver, mas para Deus ver a tua fé, dizer, Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu não quero viver a superficialidade, eu quero viver a profundidade, eu quero ir às águas profundas. E essa mão que você está levantando aos céus, eu quero que você coloque sobre o seu coração. E com a mão no coração, com os olhos fechados, mas cheios de fé,
Eu quero que você ore comigo em voz alta e declare assim: Senhor Deus, nessa manhã, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e por toda a minha vida velha. Me lava, Jesus, e me purifica com o poder do teu sangue, porque eu creio que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que Ele está vivo. Eu o aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu aceito a sua palavra de ir a águas mais profundas, de ter a raiz firmada para frutificar no Espírito Santo de Deus. Uma vida saudável, equilibrada e abençoada à luz da palavra, em nome de Jesus. Amém. Oh, how he loves us so. He sent his son to save us.